Fala pessoal, tudo bem? Estamos preparados aí para mais um vídeo? Então beleza, seguindo aquela saga que a gente iniciou na semana passada, a gente vai falar aqui quais foram os meus investimentos dessa semana, tá? Então hoje, durante o dia ali próximo do horário do almoço, eu comprei alguns ativos e a ideia é ir compartilhando com vocês todas as vezes, tá? Então vamos lá para a gente conversar um pouquinho sobre o que eu comprei, como ficou minha carteira e tudo mais. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Então, para quem está começando a investir agora, eu lá no comecinho eu tinha essa dúvida e rapidinho eu sanei essa dúvida, mas é importante a gente saber, tá? Sempre que a gente entrar no home broker ou entrar na corretora ali para investir o dinheiro, ele de uma forma padrão, ele já vai oferecer os lotes. Então, por exemplo, vou comprar uma ação lá qualquer. Você não consegue, você consegue, tá? Mas normalmente a forma padrão de apresentar quando você vai comprar uma ação, ela vai te apresentar 100 unidades daquela ação. Então vamos supor que a ação seja R$ 20. Para você comprar, a forma padrão, ela vai te apresentar o lote que vem 100 unidades daquela ação de R$ 20, que aquele lote vai estar custando R$ 2.000. Aí você fala, Diego, não quero investir R$ 2.000 direto numa ação, não sei o que nem investir menos. Perfeito. Aí vem o que? O mercado fracionário. O mercado fracionário a gente consegue comprar uma ação apenas se a gente quiser. O que diferencia uma coisa da outra? É a liquidez. O mercado fracionário ele tem uma dificuldade um pouquinho maior da liquidez ali, dependendo do ativo, tá? Se for comprar ativos com a liquidez geral muito grande, você não vai correr nenhum problema ali para você, tá? Mas sempre que você quiser comprar uma ação, 10 ações, 15 ações, qualquer número de ações menor de 100, você tem que fazer o quê? Você vai digitar o código da ação. Então, por exemplo, hoje a gente vai comprar JHSF. Então você vai digitar JHSF3 e depois você vai digitar um F. Aí ele vai entender o home broker ali, onde você estiver na corretora, ele vai entender que você está querendo entrar no mercado fracionário. Aí sim, quando você estiver dentro do mercado fracionário, com o Fzinho, que tem que estar ali depois, aí você consegue comprar a quantidade de ações que vocês quiserem. Uma, duas, 5, 10, 15, eu não lembro a quantidade que a gente comprou hoje, acho que foi umas 78, se eu não me engano, ações, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui. Mas eu precisei fazer o quê? Digitar o JHSF e digitar o 3, né, e digitar o F no final, beleza? Quando você quiser o fracionário. Mesma coisa, quando você não quiser o fracionário, você vai comprar o lote padrão, que são 100 unidades, aí você não precisa digitar nada depois do ticket certinho. Então, JHSF3 vai vender o lote de 100. Mesma coisa se você quiser comprar, por exemplo, 105 unidades. Não dá para você comprar lá no fracionário e digitar que quer 105 unidades. Você vai ter que fazer uma compra de um lote com 100, uma compra padrão, e depois vai ter que fazer uma outra compra no fracionário. O fracionário ele só serve para menos de 99 ações. Beleza? Então, quando a gente tiver uma grana aí e quiser comprar 1.250 ações, eu vou ter que comprar 12 lotes de 100, que são 1.200 ações, e depois no fracionário comprar mais 50, beleza? Isso é o que diferencia ali o lote padrão pro outro, você pode escolher, tá? O que muda, que nem eu comentei, é mais a questão da liquidez, só que só se for um ativo que é pouco líquido naturalmente. Se ele rodar ali, geralzinho, tiver uma liquidez legalzinha, não vai ter tanto problema não, mas pode haver algum problema aqui na liquidez, beleza? Então, quais foram as ações que nós compramos, o que nós compramos e como ficou a nossa carteira pensando neste mês, nesta semana aqui, tá? Deixa eu passar o slide. Eu fiz duas compras que elas estão um pouco correlacionadas, tá? Então, existem ativos que, por mais que sejam bem distintos, ele até tem uma correlação ali, alguma coisa parecida. Esse daqui é ele tem um pouquinho de correlação. Por mais que sejam tipos de ativos diferentes, um é uma ação, o outro é um fundo imobiliário, mas mesmo assim ele tem uma correlação lá dentro por uma porcentagem dentro da empresa JHSF, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Para quem não conhece a JHSF, ela é uma empresa para um público alta renda. Eu gosto muito de investir em empresas assim, de alta renda, porque o público alta renda, ele sofre menos nas dívidas não, né? Nos momentos que o país sofre algum problema quando a gente fala de macroeconomia. Então hoje a gente está num cenário, inflação aí subindo um pouco, a gente não sabe se está ficando estável, se não está, mas a gente não está com uma
inflação totalmente controlada, mesmo porque a meta do Banco Central, se eu não me engano, é 3%, a máxima era 4,5% e a mínima é 1,5% para baixo, né? 1,5% para cima, 1,5% para baixo dos 3%. A gente está mais que isso daí da inflação, então a gente está com uma inflação elevada com base no que está a meta do Banco Central, tá? O Brasil, eu vou depois fazer um outro vídeo, o Brasil, a inflação do Brasil média dos últimos 20 anos aí, dá 6,24 ao mês. Porém, a meta do Banco Central é 3. Então, pensando por esta meta, que é o que ele tem que mirar, a gente está um pouco elevado, tá? Que eu fiz então? Comprei JHSF porque o público de alta renda acaba sofrendo menos quando a economia tá num momento um pouco mais delicado, de juros altos, de inflação e tudo mais. Então eu gosto de investir nesse público. Normalmente a margem líquida acaba sendo um pouquinho mais alta, vou até mostrar para vocês esta questão, tá? Então o que eu fiz? Eu comprei aqui, ó, 78 ações no preço de R$ 5,12, tá? Ela deu uma subida já esse ano, uma subida legal, acho que chegou a subir uns 60%. É uma alta grande, talvez seja um momento um pouco arriscado de comprar, mas é uma empresa que eu acredito muito pro longo prazo. Ela vive um momento, entre aspas, meio que de desvalorização da ação dela na hora que você olha um cenário nos últimos 5 anos ali, porque ela acabou investindo muito em alguns projetos. Então ela montou um aeroporto nos últimos anos, ela é uma incorporadora também, então acaba montando ali prédios e tudo mais. Então ela acaba investindo muita coisa. Então quando você tem uma empresa que investe muito e a gente está com uma taxa Selic de 15%, então acaba o valor daquele ativo naturalmente ele vai para baixo, tá? Então, por conta disso, eu acho que este preço 5,12 é muito mais por conta da macroeconomia, esse cenário que nós estamos hoje, do que pela empresa mesmo. A empresa tem uma margem líquida ótima, tem dívida, tem, mas totalmente controlada, está conseguindo pagar tranquilamente. Tem só essa questão, né? Vai um pouquinho mais difícil crescer por conta do volume da dívida que tem. Mas os próximos anos ali, com a taxa Selic diminuindo, essa dívida vai diminuir também consideravelmente. Com isso, o valuation da empresa vai subir bastante. Então, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos a gente tiver aí a questão da taxa de juros caindo mesmo, a gente vai conseguir um valor legal com ela, tá? Por mais que ela 5,12 subiu 60%, mas eu acho que ainda tem margem aí para crescer, tá? E o XPML 11, para quem não conhece, é o fundo de investimento imobiliário de shoppings. Então, eu acho que ele é um dos mais robustos que nós temos. Tem vários shoppings, vários ativos bons. Então, Cidade Jardim, tem vários ativos aí bem considerável. Então, por que eu falei que os dois estão um pouco correlacionados? Quando a gente olha para a JHSF3, deixa eu ver, deixei até uma página aqui, ó. Quando a gente olha para a JHSF3, a gente tem aqui, ó, 33% JHSF3. Esse daqui é do primeiro trimestre, tá? Eu acho que na semana que vem ou no outro já deve sair, talvez isso mude um pouco para o segundo trimestre. Mas 33% a gente está falando de shoppings. Então, o que acontece? Se a gente pensar numa... Por que eu falo que estão um pouco relacionados? Se a gente pensar numa crise em shopping, se acontecer, JHSF tende a cotação cair por conta desta parte que ele tem em shoppings e o XPML também porque é um fundo de shopping, tá? Então a gente tem um pouco correlacionado, mas são duas, uma é uma empresa de fato, a gente tem a parte de shopping, tem a parte de hotelaria e gastronomia, tem um aeroporto que hoje há pouco tempo, nem acho que 5, 6 anos atrás, 4, 5 anos, começou a construir o aeroporto. Hoje já é uma renda bem considerável ali da empresa como tudo. Então é uma empresa bem diversificada para o público alta renda. Então é uma empresa que eu gosto muito e acho que no futuro a gente vai dar super bem, tá? Quando a gente pensa, quando a gente olha para os indicadores, a gente pode ver, ó, a margem líquida dela tem subido aqui, ó. Então olhando para os indicadores nos últimos anos, é óbvio, vai subindo e vai descendo até por conta taxa de juros e tudo mais, mas hoje a gente está em 62%, uma margem líquida relativamente alta, a parte de ROI é um número bom, dívida aqui, ó, eu tenho a dívida aqui, tá um pouquinho mais puxado, mas a tendência é ir diminuindo aqui, então pelo menos desde 2023 ela já vem diminuindo um pouco sua dívida, vamos ver o que ela vai conseguir de resultados e tudo mais nos próximos anos, mas é uma empresa que a médio e longo prazo eu acredito muito, e com certeza os próximos aportes ali, quando a gente, por mais que a gente vai diversificando tudo, eu farei mais para frente novos aportes nela, tá?
XPML é aquilo que eu comentei, ela tem uma vacância baixa, um fundo muito bem gerido pela XP. Então, XP eu gosto muito dos fundos da XP, mas é aquilo, acaba sendo um pouquinho mais caro, podemos dizer assim. Olha que a gente está com dividido bem legal com ela. Então tá 10,88 nos últimos 12 meses. Óbvio que a cotação deu uma oscilada aí nos últimos tempos. Ela bateu aqui, ó, no começo do ano estava 95, foi para cento e pouco, agora está em 100 ali. A cotação tá oscilando um pouco porque XPMOL, né, que o pessoal fala, ela tá com algumas dívidas que ela precisa acertar até o final do ano. Então, o mercado tem punido ela um pouco por conta disso. O pessoal tá bem suspeito se vai conseguir pagar ou não, mas ela tem caixa e tudo mais. Por conta do mercado tá crucificando ela um pouco, esse dividend yield tá um pouco mais alto por conta disso. A ação cai um pouco o valor, então quando você pega o tanto que ela pagou nos últimos 12 meses, com a ação um pouquinho mais barata, o dividend yield dela acaba subindo um pouquinho mais. Eu acho que é um bom momento para comprar, beleza? Pensando desta forma, como ficou a nossa participação aqui no geral na carteira? Então, a gente está começando a montar ainda, né? Lembrando, a meta é ser 30% em ações, 30% internacional, de dólar, qualquer coisa assim, sempre pensando na Bolsa dos Estados Unidos, ou pode até pensar em algum momento em diversificando para Europa, China, alguma outra coisa, então vai depender ali da nossa estratégia. 20% em fundos imobiliários e 20% em Bitcoin, juntando todos os 100%. Beleza? Na próxima semana ali, a gente vai ver qual que vai ser o próximo. Provavelmente a gente vai entrar um pouquinho em Bitcoin aqui, por mais que eu acho que tá um pouquinho esticado, deve subir ainda esse ano um pouco, mas eu acho que pro ano que vem o cenário vai ser outro, acho que deve cair um pouco, não sei, mas a gente vai começar a pisar um pouquinho também em Bitcoin e vamos construindo a carteira. Beleza? Pessoal, o vídeo é esse. Então eu quero agradecer várias pessoas que eu conheço compartilham o vídeo, o pessoal comentou bastante, veio conversar comigo. Queria agradecer o apoio de todo mundo. Estou iniciando, então tem muita coisa a melhorar, mas a gente vai se desenvolvendo. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.